Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Zilo Neto, sou especialista de segurança para a Amazon Web Services na América Latina. Comigo aqui hoje Douglas Silva. O Douglas ele é o head responsável pela vertical de serviços financeiros para a Amazon Web Services na América Latina também. E nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução 4658. Douglas, vamos começar a fazer uma pergunta que é muito frequente dos nossos clientes do setor financeiro, como que os clientes podem se adequar do ponto de vista contratual à resolução 4658. A gente sabe que a resolução ela trata de algumas necessidades de adequação de contrato, então como que a AWS pode ajudar os clientes nesse contexto? Perfeito. Bom, na verdade a resolução 4658 ela foi publicada pelo Banco Central do Brasil em 26 de abril de 2018. E, em resumo, ela trata de dois grandes tópicos. O capítulo 2, que é sobre políticas de cibersegurança, e o capítulo 3, que é sobre a adoção de serviços em nuvem pelas instituições financeiras no Brasil. E a AWS ela dispõe de dispositivos contratuais para que as instituições financeiras possam estar em conformidade com a resolução 4658. Eu quero destacar outros três grandes pontos. O primeiro é que a AWS ela acompanha todo o ambiente regulatório que existe no Brasil e na América Latina e ajuda também as instituições financeiras a entenderem como é que tecnologia e regulação e resoluções podem andar juntas. O segundo ponto é que os clientes do setor financeiro têm a opção de firmar um contrato com a AWS e então poderem estar em conformidade com a resolução 4658 publicada pelo Banco Central. E o terceiro ponto que vale destacar é que a AWS, desde a publicação, a AWS ela criou um guia, que nós chamamos de guia do usuário, com um passo a passo, e a nossa intenção é que esse guia ele possa ajudar as instituições financeiras a percorrer toda a resolução 4658 e fazer a adequação das suas políticas. Legal. Isso diz respeito ao artigo 17, né, da resolução, né? Sem dúvida, o artigo 17 da resolução 4658. Legal. Zilo, na resolução 4658, especificamente no capítulo 3 do artigo 17, fala sobre a necessidade das instituições financeiras terem acesso a certificações e relatórios de auditoria. Você pode contar um pouco como é que a AWS ajuda as instituições financeiras a estar em conformidade com esse capítulo? A AWS possui um serviço na console da AWS, que é um serviço que chama Artifact. É um serviço que não tem custo para o cliente tem acesso diretamente via console. E ele pode gerar os relatórios de auditoria, os relatórios de controles de segurança, os relatórios de terceiros que validam os 2.600 controles da AWS, diz respeito às mais de 200 certificações e acreditações de segurança que a AWS possui, ou seja, é um serviço que o cliente pode acessar diretamente, ele baixa os relatórios de auditoria, ele baixa os relatórios de controle da AWS e ele pode utilizar esses relatórios, como da ISO 27001, da 27017, 18, PCI DSS e tantas outras certificações, para apresentar isso para os reguladores, para apresentar isso para os auditores, como um artefato mesmo para o processo de auditoria e conformidade, como mencionado na 4658. Acho que um outro ponto relevante, né, Douglas, nas discussões e nas conversas que nós temos com instituições financeiras, de respeito ao uso de workloads fora do Brasil. Ou seja, é possível utilizar aplicações, migrar suas aplicações, workloads e utilizar dados fora do Brasil? O que a resolução trata em relação a esse tema? No capítulo 3, especificamente no artigo 16 da resolução 4658, diz que as instituições financeiras podem escolher em quais países, em quais regiões, ela pode rodar as suas aplicações e armazenar dados. O pré-requisito para isso é que esses países façam parte de um acordo de mútua colaboração que existe entre o Brasil e esses países. E, na verdade, esse acordo de mútua colaboração já existe muito antes da resolução 4658. E esses países hoje eles estão todos disponíveis no próprio site do Banco Central do Brasil para consulta. Ou seja, o cliente pode ir diretamente no site do Banco Central, consultar essa lista de países e a partir daí realmente rodar os seus workloads e dados fora da região do Brasil em conformidade com a resolução. Correto, sem dúvida. Um exemplo é Estados Unidos. Estados Unidos, a AWS possui diversas regiões nos Estados Unidos, como Virgínia, e se o cliente ele escolher
rodar suas aplicações e armazenar os seus dados, ele pode fazer isso em qualquer região nos Estados Unidos, como na Virgínia, ou mesmo escolher a região do Brasil, onde a AWS possui data centers. Legal. Zilô, o capítulo 2 da resolução 4658 fala especificamente sobre políticas de cibersegurança. E a AWS possui diversos serviços para ajudar os clientes. Você pode contar um pouco como é que a AWS ajuda os clientes a estarem em conformidade com o capítulo 2 da 4658? O capítulo 2 ele discorre sobre vários temas, como você mencionou, de política de segurança cibernética, então controles de segurança, tecnologias, processos de segurança que precisam ser implementados, ou seja, o cliente que está migrando os seus workloads do ambiente tradicional para o ambiente de nuvem, ele também tem que manter os controles de segurança como ele tem no seu ambiente tradicional. E a AWS possui diversos serviços, a gente tem vários webinars e outros vídeos, inclusive, detalhando esse tema, mas, em resumo, são 5 pilares fundamentais. A AWS tem serviços que ajudam o cliente a controlar acesso aos seus dados, trilhas de auditoria do que ocorre no seu ambiente de nuvem. Então, a própria 4658 trata desse tema, manter trilhas de auditoria do ambiente, manter o controle de acesso, mecanismos de criptografia, controle contínuo do ambiente, ou seja, você pode implementar políticas de segurança, validar se essas políticas de segurança estão corretamente implementadas no seu ambiente, todo o processo de criptografia de dados, patch management, proteção contra ataque e negação de serviço, ou seja, são 5 pilares de gestão de identidade e acesso, controles detectivos para detectar anomalias, inclusive usando tecnologias de machine learning, inteligência artificial, ou seja, utilizar a nuvem para proteger a própria nuvem, utilizar a inteligência da nuvem para proteger os seus workloads, o pilar de proteção de dados, segurança de infraestrutura e também serviços de automação de resposta a incidentes. Inclusive a 4658 também trata dessa necessidade de tratar questões de resposta a incidentes de segurança, como você se preparar para isso. Então, a AWS possui um arcabouço de serviços nativos e também serviços de parceiros no marketplace, ou seja, um conjunto de soluções de segurança que o cliente pode utilizar para inovar e manter segurança ao mesmo tempo, garantindo conformidade e também segurança do seu ambiente. Perfeito. Legal. Bom, acho que queria agradecer o Douglas aí também, acho que o papo foi bem Obrigado, produtivo. Agradecer vocês também, e na próxima temos um pouco mais. Valeu, Douglas. Obrigado. Valeu.